Bom dia, amados. Agora eu volto aqui ao estudo, continuando naquele primeiro estudo, a continuação. Hoje eu vou falar sobre o sincretismo religioso no Brasil. Quando analisamos as pessoas a quem vamos ministrar, temos que entender a formação cultural e religiosa do nosso povo. Todos nós sofremos influência dessa situação, querendo ou não, todos nós sofremos essa influência. E o neoconvertido, principalmente o neoconvertido, traz consigo o resultado do sincretismo religioso. Esse que acontece no nosso país, no Brasil. Então aqui nós vamos analisar esse assunto. Com efeito, a igreja brasileira trabalha com um povo proveniente de uma sociedade feiticeira, idólatra e permissiva. O nosso povo é originário de uma formação sincrética de religiões e também de usos e costumes. Dizem os sociólogos que o povo português já era fruto de uma mescla de vários outros. Portugal foi considerado o povo europeu mais africano. Em Portugal, acha-se o ponto da Europa mais próximo da África. Houve também a influência dos muçulmanos por 400 anos de domínio. A nossa igreja, de alguma forma, é fruto dessa sociedade que traz dentro de si uma tendência ao sincretismo, como misturar raças, convicções, usos e costumes. Foi fácil acontecer o sincretismo religioso aqui na nossa terra brasileira por causa das suas práticas abomináveis. Vamos lá. O sincretismo. Os elementos das religiões brasileiras. O catolicismo medieval português, o culto aos ancestrais dos indígenas, as religiões africanas e o kardecismo da França. Eles combinados resultou na Umbanda. O catolicismo medieval português. Os portugueses trouxeram consigo a sua religião misturada de magia, feitiçaria e satanismo, e com o lirismo dos mouros. Cultos aos antepassados. O indígena brasileiro era um povo que convivia com os espíritos dos que haviam partido nos seus afazeres do dia a dia. Deles recebia orientação, inspiração, recebia até conselhos. O índio vivia atormentado por esses espírito inescrupuloso. Os orixás africanos. Os orixás chegaram ao Brasil através dos escravos. Muitos deles descendentes da nobreza e de uma família sacerdotal. O sincretismo entre o catolicismo e as religiões africanas aconteceu facilmente devido à semelhança entre as duas práticas religiosas, no colorido, na celebração com muita música e dança. O consequente resultado desse sincretismo são as religiões afro-brasileiras, o candomblé. Quando o kardecismo chegou da França, com facilidade, o brasileiro o adotou como espiritismo, sendo a França modelo para tudo do Brasil. Na sua racionalidade, iluminismo
os governantes e os intelectuais foram os primeiros a adotar esse tipo de espiritismo aqui no Brasil. O kardecismo que entrou no meio intelectual, e o candomblé da classe pobre e analfabeta finalmente se encontram e o que? Se misturam. E o resultado desse sincretismo foi a Umbanda, como eu disse anteriormente. A Umbanda é considerada uma religião endógena, própria da terra. Portanto, ela é considerada também uma religião nacional. A religião oficial dos bispos católicos pode ser o catolicismo, mas a religião proveniente da própria terra é a Umbanda, de acordo com Renato Ortiz. Então vamos lá. Estruturas religiosas. 2 elementos comuns a religiões: os intermediários entre os homens e os deuses. Aqui nós vamos falar um pouquinho desses intermediários. Eles são intermediadores entre os homens e Deus. É isso que essas estruturas religiosas diz, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso intermediário, o nosso intercessor. É o nosso Senhor Jesus. Então aqui, amados, religião cananita, o Deus Supremo, Baal. Na católica, Deus com D maiúsculo. Africana, Olorum. Indígena, Monã. Kardecista, Deus deísta. Umbanda, Olorum. Budista, Buda. Os intermediários, aqui nós falamos sobre o Deus Supremo deles. Agora os intermediários: cananita, Baalins, católica, santos católicos. Africana, orixás. Indígena, espíritos ancestrais. Kardecista, espíritos desencarnados. Umbanda, santos guias. E budista, chacais ou chacas. Então, amada, esta é a estrutura de todas as religiões. O homem busca a Deus. As religiões são tentativas do homem para se achegar a Deus, para conhecer a Deus. Tendo o homem a iniciativa nesse processo de buscar e alcançar Deus, o cristianismo, porém, diz exatamente o contrário. Diz que o homem não consegue chegar a Deus. Na realidade, o homem está desesperadamente perdido, pois não existe nenhum meio de salvação. Atos 4, verso 12, leia lá. Não há outro meio através da salvação, porque é só através de Jesus Cristo. Por isso, Deus veio em busca da humanidade. Esta é a razão porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia! Glória a Deus! Jesus Cristo é o meio de se chegar a Deus. Jesus é o único meio de se chegar a Deus. Ele é o único caminho que parte de Deus. Quer dizer, o único caminho que leva a Deus. Seguindo esse caminho, as pessoas não vão se perder. Elas não correm o risco de se perder. Mas seguiram outros intermediários, seguindo outros caminhos, outros deuses, elas correm um grande risco de se perderem. Porque Jesus é o Salvador chegando ao homem. Por isso o homem
pode salvar-se somente através do único caminho, Jesus Cristo. O homem não pode salvar a si mesmo. Ele só tem salvação através de Jesus Cristo. Aleluia. Assim, qualquer religião, ainda que tenha aparência de ser algo lindo, sublime, esta na realidade afasta o homem do verdadeiro Deus. Embora a palavra religião no latim signifique o ato de religar o homem a Deus, ela aponta para o caminho oposto, o caminho da perdição. Porque só Jesus Cristo, Deus feito homem, é o meio de se chegar a Deus. Só Jesus religa o homem a Deus. Glória a Deus. Agora aqui, o sincretismo no Brasil. O sincretismo envolve uma acomodação do conteúdo, uma síntese das crenças e uma amalgamação das cosmovisões de tal forma a prover alguma base. Aqui eu estou lendo, tá, amados? Prover alguma base comum para a construção de um novo sistema ou uma nova abordagem. É a tentativa do homem acomodar-se a duas ou mais religiões, a duas ou mais ideias e filosofia religiosa, para formar uma terceira com elementos das primeiras. Eugênio Nida. O sincretismo acontece por identificação e assimilação. Por exemplo, Ogum. Ogum é identificado como São Jorge. Ogum é identificado com São Jorge. Iemanjá é identificada com Maria, as senhoras ou virgens. Santa Ana, que não é santa, só porque ela era idosa, foi identificada como Nanã Buruquê, assimilando suas qualidades maldosas. Na acomodação de duas religiões, existe sempre a corrupção de uma delas. Aquela que é elaborada e santificada corrompe-se. Por exemplo, os santos católicos corrompem-se na forma das entidades africanas. Então, amados, eu vou passar algo que eu aprendi, porque eu fui criada e cresci nesse meio. E uma coisa, quando eu aceitei Jesus, eu pude ter o discernimento de que lá na Umbanda, onde meu pai e minha mãe me levavam, lá tinha um altar com várias imagens de santos, entre aspas. E na Igreja Católica também a mesma coisa, imagens. Lá na Umbanda, no centro onde eu ia, acompanhando aquelas imagens lá no altar, haviam velas. A Igreja Católica também usa velas. Quantas vezes eu acendi a vela de 7º dia, eu acendi a vela para o meu anjo da guarda. Quantas vezes? Isso é uma fé morta. Então, amados, é o que está falando aqui. Os santos católicos corrompem-se na forma das entidades africanas. O cristianismo bíblico e puro nunca poderá sincretizar-se ou misturar-se com qualquer outra religião, porque isso significaria o abandono dos elementos fundamentais da revelação. Amém? O sincretismo é então essencialmente uma revolta contra a singularidade da revelação na história.
Ele advoga que a verdadeira universalidade somente pode conseguir se for abandonada a intenção de Deus ter se revelado definitivamente numa pessoa particular, num evento e no tempo específico. Continuando, um modelo de sincretismo. Aqui já é um modelo. Catolicismo medieval português, catimbó e pagelância. Religiões indígenas, catimbó e pagelância. Quer dizer, a mesma coisa. O sincretismo religioso que resultou na Umbanda. Primeira fase, catolicismo medieval português, religião afro-brasileira. E também orixás africanos, religião afro-brasileira. A religião afro-brasileira, catolicismo medieval português, para vocês entenderem, elas se misturam. Religião afro-brasileira, orixás africanos, elas se misturam. Olha a confusão aí. E o nosso Deus, ele é Deus que esclarece, ele não é Deus de confusão. As religiões afro-brasileiras, conhecidas no sul do país como candomblé, apresentam os orixás fusionados com os santos católicos. Agora nós vamos ver a segunda fase. Religiões afro-brasileiras, Umbanda, kardecismo, Umbanda. Se misturam também. Kardecismo, religiões afro-brasileiras, Umbanda. Na Umbanda, o santo católico e os orixás fusionados aparecem como o quê? Eles aparecem, amados, como espíritos guias. Por isso, a Umbanda tem os elementos católicos, bem como os elementos africanos, indígenas e kardecistas. Em algum momento também os elementos indígenas entram sorrateiramente. Eu estou lendo, tá, amado, aqui. E a tendência do sincretismo na Umbanda é uma evolução contínua. Por isso, MacGregor, o autor do livro Jesus dos Espíritos, entre aspas, diz. MacGregor, autor do livro Jesus dos Espíritos, diz. E aqui está a essência do sincretismo racial e religioso. Os devotos negros e brancos, juntos praticando a mais evoluída forma de ritual africano, sob a influência do kardecismo europeu, sob a liderança de um espírito guia índio, sobre o nome da Nossa Senhora de Piedade. E, no entanto, o espírito apontado pelo caboclo como líder espiritual de todos não é outro senão Jesus Cristo, que é chamado com o seu equivalente de Oxalá, como é conhecido na Umbanda, Jesus Oxalá. Isso significa o quê? Que todos estão em busca de Deus. E por se perderem, por não estar diante da verdade, eles concordam com tudo. A Umbanda, para alguns, tem a teoria kardecista e a prática candomblista. Por isso, as danças, os giros, a descida dos santos, os despachos e os trabalhos são muito diferentes do candomblé. Pelo contrário, demonstra uma semelhança muito grande. Mas a sua teoria é bem kardecista, aceitando a existência do karma, o pecado, o erro e a falha tem que ser pago nesta terra. Olha o karma aí. Essa teoria é centrada na ideia da reencarnação. E isso não é bíblico. Reencarnação.
Eles falam tanto de Jesus como espírito de luz, que facilmente pode confundir os desavisados. O que a palavra de Deus diz, nos alerta. Se possível for, enganariam até os próprios escolhidos. Realmente, tanto o kardecismo como a Umbanda apresentam suas entidades, seus guias espirituais, como anjos de luz. Eles são anjos de luz? Não, amados. A nossa verdadeira luz é Jesus Cristo. Portanto, não precisamos de velas acesas, não precisamos de intermediadores, não precisamos, porque o próprio Jesus, ele é isso tudo. Aleluia! Glória a Deus! A Quimbanda e a Umbanda são duas expressões de uma mesma prática religiosa. A primeira é conhecida como linha da esquerda e a outra da direita. As duas podem estar funcionando no mesmo terreiro. A partir da meia-noite, o terreiro recebe os Exus. Os espíritos que se apresentam são baixos, violentos, maldosos e inescrupulosos, que começam a trabalhar com o espírito de morte, vingando e fazendo mal. Num terreiro de Umbanda, até às 24 horas, eles trabalham com a linha da direita. Depois da meia-noite, com os Exus, a linha da esquerda. Há 3 práticas que são abomináveis: a feitiçaria, a idolatria e a perversão sexual. A feitiçaria. O que é feitiçaria? Vejam lá em Deuteronômio 18, de 9 a 15, e Levítico 20. Podemos conceituar que feitiçaria é toda negociata feita com entidades inimigas de Deus. Deuses, espíritos, entre aspas, santos, ou diretamente com Satanás, fecha aspas, para receber o quê? Favores deles. O objetivo de uma negociata é um ser humano estar em controle da sua vida, das circunstâncias da sua vida, e manipular, se possível, até a vida dos outros. A natureza da feitiçaria é um espírito de controle e manipulação. Exemplos: um despacho da religião da Umbanda. Um despacho da religião da Umbanda. O espírito de Jezabel, o satanismo. O espírito de Jezabel, o satanismo. Na feitiçaria, o ser humano faz negociatas com entidades inimigas de Deus, que podem ser demônios e anjos caídos. E anjos caídos. Quando o ser humano pede favores às entidades, na realidade ele está fazendo uma aliança com elas. Quer dizer, o ser humano vai lá pedir um favor a um pai de santo, entre aspas, pai de santo, uma entidade. Na realidade, ele está fazendo o quê? Uma aliança com aquela entidade. E isso é brecha para que demônios entrem na vida dessa pessoa. Na tentativa do homem controlar sua própria vida, na realidade, ele acaba sendo controlado pelas entidades, ou seja, pelos demônios. Oh Deus! Através das alianças e dos pactos que o homem faz com qualquer espírito, em vez de fazer um pacto com Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, D com D maiúsculo, eles deixam de se sujeitar a Deus
Para o quê? Para se sujeitar a entidades. O homem acaba se escravizando. Ele acaba sendo escravo de entidades inimigas, entidades sem escrúpulos, que vieram que, aleluia, como diz lá em João 10:10, que vieram para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir você e a sua casa, e destruir tudo que você tem. Essa palavra veio do próprio Jesus, João 10:10, que o inimigo, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Glória a Deus. A idolatria. Qual é o seu ídolo? O meu ídolo, a quem idolatro, é o meu Jesus, o meu Senhor e Salvador. E o seu? Aqui eu vou falar um pouco da idolatria. Idolatria é adoração a toda e qualquer entidade. Um Deus com D minúsculo, um santo, um demônio. Ou a adoração a uma posição, quer dizer, a uma pessoa. Em vez da adoração a Deus, ela se manifesta na área da religiosidade, na área do materialismo, na área das convicções e ideias e também na área da vida cristã. A idolatria e os demônios. Quando você idolatra alguém, você está idolatrando a pessoa e a você mesma. A idolatria enlouquece. A idolatria leva a pessoa a ficar, se for uma imagem, igualzinha a elas. Uma imagem não tem vida. A pessoa fica morto espiritualmente. Você não tem que idolatrar nenhuma pessoa, idolatrar ninguém. Você tem que idolatrar somente o Senhor. A idolatria e os demônios. Veja 1 Coríntios 10, de 14 a 20, Salmos 106, verso 20 e Salmo 37 e 38. Anotaram? Meditem. Mas orem primeiro, pedindo que o Senhor venha abrir o seu entendimento para você ler e entender. A idolatria e os demônios, a sutileza demonstrada na evolução da palavra daimonia, daimones, deuses, seres com paixão e fraqueza como humano, seres inescrupulosos, demônios. A dinâmica da idolatria, veja Êxodo 2:2, Deuteronômio 4, de 2 a 20, Salmos 115, Romanos 1, 18 a 26. Koisuke Koyama significa o ser humano assemelha-se ao objeto da sua adoração. Isso que significa. Que o ser humano se assemelha ao objeto da adoração dele. Essa é uma dinâmica da idolatria. Quando confiamos nos ídolos, então começa a existir uma dinâmica. O ídolo começa a falar, a ver, a ouvir, a cheirar e a andar por nós. Quando isso acontece, nós nos tornamos como eles. Olha o que eu falei ali atrás. Isto é, como diz a palavra, né, lá em Salmos, cegos, surdos, amordaçados e paralisados. Acontece uma permuta viciosa no culto aos ídolos. Eles se tornam eloquentes e os cultuadores mudos e passivos. A situação da idolatria é a mais dinâmica possível de ser produzida na mente humana. Mas o seu produto
é a paralisia e a destruição, e não a criatividade. Glória a Deus. Agora vamos falar aqui, amados. Precisamos santidade e poder. Como diz o Senhor, sem santidade ninguém verá o Senhor. E que devemos ter poder, até que do alto sejais revestido de poder. Nos preparar. Como lá, na primeira preparação, quando eu falei sobre o jejum que agrada a Deus, agora sobre o sincretismo religioso. São coisas que muitas vezes muitos passaram, que nem eu já passei por tudo isso em relação ao sincretismo religioso. Então, amado, até aqui, a paz do Senhor, que o Senhor Jesus venha completar cada palavra nos vossos corações e que Deus vos abençoe.